Cumprimentar todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Estamos aqui na presença do Senhor para nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande, linda, infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você pega esse pão, coma, deguste e seja abençoado. Abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando no livro de Amós, no seu capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui, Deus, ele falou com o profeta Amós através de uma visão. Através de uma visão, o Senhor falou com o profeta Amós e revelou para ele, mostrou para ele através daquela visão, o que iria acontecer, aleluia, com as nações inimigas de Israel. Aleluia. 6 nações inimigas de Israel, aleluia, que estavam lutando contra Israel. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele, naquela visão, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém. Naquela visão, ele avisou tudo que Deus vai fazer, ele avisa antes. Ele fala antes comigo, ele fala antes com você, ele avisa antes as nações. Aleluia, glória a Deus. E ele então usa o profeta Amós para estar relatando e falando ao povo o que iria acontecer. Ele disse, versículo 2 do capítulo 1 de Amós. Ele disse, quem disse? O Amós disse: o Senhor rugirá de Sião como um leão. Ele rugirá. E de Jerusalém como um leão ele rugirá. Aleluia, glória a Deus. E fará ouvir a sua voz. Todos, aleluia, irão ouvir a voz do Senhor. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então nós vemos aqui o Senhor rugindo bravo como um leão contra essas nações que estavam agindo de modo desumano com o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor então alçou a sua voz para que todas as nações ouvissem, alçou a sua voz através do profeta Amós, para que a todas as nações ouvisse o que Deus iria fazer. Aleluia, glória a Deus. Com a nação de Damasco, e por 4 ele não ia revogar, ele não ia retirar o castigo. Por quê? Porque eles trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Aleluia, sem ter misericórdia. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 6 nós vamos ver que por 3 transgressões de Gaza, e por 4 Deus não ia suster o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregar a Edom.
Aleluia. A nação de Gaza levaram em cativeiro todo o povo. Todo o povo. Aleluia. Foi levado em cativeiro, cativo. Aleluia. A Edom. Entregues a Edom, inimigo do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor por 3 transgressões de Tiro. Aleluia, essa transgressão aqui é contra o Tiro. E por 4, o Senhor não ia revogar o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Aleluia, glória a Deus. Se esqueceram da aliança. Aleluia. Da aliança de sangue. Da aliança de irmãos que une. E eles se esqueceram da aliança e entregaram a Edom. Aleluia. Por isso o Senhor iria meter fogo aos muros de Tiro. Fogo que ia consumir os seus castelos. Aleluia, glória a Deus. Versículo 11. Assim diz o Senhor por 3 transgressões de Edom e por 4. Não, o Senhor não ia retirar o castigo contra Edom, porque perseguiu seu irmão. Aleluia, Aramanai. Nós vemos aqui os edonitas perseguindo, aleluia, Jacó. Ele foi perseguido pelo seu irmão Esaú. Aleluia, Aramanai. Ele não conseguiu perdoar o seu irmão Esaú, porque ele não conseguiu perdoar o seu irmão Jacó, porque Jacó havia roubado dele a primogenitura, e ele perseguiu por anos. Ele perseguiu ali o seu irmão Jacó. Aleluia, glória a Deus. E por 3 transgressões de Edom, e por 4, o Senhor não ia retirar o castigo, porque perseguiu o seu irmão. Aleluia. Por falta de união. Está faltando união. Quão bom e suave é que os irmãos. É suave para Deus. É bom para Deus. E nós devemos agradar a Deus. É suave para Deus e é bom para Deus que os irmãos, nós irmãos, viemos viver em união e não perseguindo um ao outro. Aleluia, glória a Deus. E por 3 transgressões, nós vamos ver isso aqui no versículo 11 do capítulo 1 de Amós. Por 3 transgressões de Edom. E por 4, o Senhor não ia revogar o castigo, porque perseguiu seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. A sua ira não cessou de despedaçar. Aleluia. E reteve a sua indignação para sempre. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor por 3 transgressões dos filhos de Amon. Aleluia. Agora a sentença era contra os filhos de Amon. E por 4, não ia revogar o castigo, porque rasgaram o ventre. Olha só o que a nação, aleluia, de Amon ali, o povo de Amon, os filhos de Amon, eles fizeram, a maldade deles, rasgaram o ventre das grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Aleluia. Eles passaram do limite. Tem nação passando do limite de Deus. Existe um limite que Deus colocou para as nações, que não pode ser ultrapassado. E tem nações ultrapassando o limite de Deus. E por isso ele vai bradar como um leão, e a voz dele será ouvida por todos. E ele não vai sustentar o castigo, ele não vai retirar o castigo, não será revogado. Essas nações que estão aí ultrapassando o limite de Deus, aleluia, ele impõe limite. E os limites não podem ser, aleluia, ultrapassados. E essas nações gananciosas,
aleluia, aramanai, cheias de si, cheias de eu, aleluia, aramanai. Essas nações estão ultrapassando os limites de Deus. E Deus, ele não vai revogar o castigo contra essas nações. O castigo, ele vem. Essas nações serão castigadas por Deus. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões a Moabe, e por 4 não será retirado o castigo, porque Moabe queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Aleluia! Essas nações, elas estavam agindo, aleluia, desumano, elas estavam sendo desumanas, não tinha amor. O desumano, essa palavra ser desumano, aleluia, quer dizer que não tem amor um para com o outro. O amor esfriou, o amor acabou. Aleluia, aramanai. E pessoas inocentes estão sofrendo. O povo de Israel está sofrendo, o povo de Deus está sofrendo. Aleluia, com a tirania dessas nações egoístas. Aleluia, que tem, quer mais, e quer arrancar do pobre, quer arrancar do necessitado. Mas o Senhor, ele se levanta do seu trono, ele se levanta e ele brada com voz de leão. Aleluia, ele é o leão da tribo de Judá. Ele brada a sua voz e faz ela ser ouvida a todos, que o castigo ele vem sobre essas nações desumanas, que têm praticado a violência, que perdeu o amor, aleluia, que perdeu a comunhão com Deus, aleluia, que está ultrapassando os limites de Deus. O castigo vem e não será revogado. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você e te convencer do pecado, do juízo e da morte. Jesus Cristo te ama.